Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou trazer aqui sobre algumas explicações. Não sei se vocês têm observado, mas está tendo muita aí, uma enxurrada de profecias para tudo que é lado aí. E aí muitas vezes você pensa assim, mas Senhor, tanta profecia e muitas delas não acontecem, muitas delas aí são profetadas. O que está acontecendo? Será que os profetas são realmente do Senhor? Será que as visões que essas pessoas realmente estão tendo? Então eu vou trazer um vídeo aqui explicando para vocês aqui as diferenças de profecias aqui e também as consequências que essas profecias aí podem causar na vida da pessoa e até mesmo na vida das pessoas que estão ouvindo. Então fica até o final do vídeo, porque isso é muito importante para você, tá bom? Até mesmo para saber interpretar, quando uma profecia realmente é de Deus, quando a profecia é uma revelação, quando a profecia é apenas um aviso, quando a profecia é algo natural da própria pessoa, natural do próprio ego da pessoa. Então fica até o final do vídeo para você não perder essa bênção, tá bom? Então, meus queridos, Sérgio Silva aqui com vocês. Como sempre eu digo aqui o pessoal, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, seu like, tá bom? Ative o sino de notificação para não perder as novidades. Bom, meus queridos, muitas profecias têm surgido nos últimos dias aí, profecias até mesmo assim chocantes aí, com teor aí assustador, tá? E muita gente aí tem estado até mesmo preocupadas, tá? Com tanta profecia uma em cima da outra. O YouTube tá aí repleto dessas profecias, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, meus queridos, existem diferenças de profecias, tá? Às vezes eu coloco profecias aqui, alguns vídeos falando de profecias aqui no meu canal, e eu coloco aí a nível de informação, mas quem tira a conclusão, quem vai analisar são os espectadores, as pessoas que estão assistindo aí. Na verdade, eu não coloco a minha opinião se aquela profecia realmente é uma profecia que está vindo de Deus ou não, mas eu analiso aí com as outras profecias que aconteceram aí, os fatos que aconteceram aí, decorrente às profecias anteriores aí, e vou aí julgando cada caso de uma forma diferente. Mas, contudo, vamos lá, né? Então é o seguinte, existem profecias que são realmente profecias da parte de Deus, diretamente da parte de Deus, tá? Só que existem alguns critérios para você entender, tá bom, meus queridos? Lá no livro de Ezequiel 13, do 3 até o 6, vai dizer o seguinte, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito sem ter visto coisa alguma, ou seja, ai dos profetas loucos que profetizam, que dizem ter tido revelações sem que Deus nunca deu nada para ele. Isso aqui é uma exortação, é claro, aos profetas aí da antiga aliança, porque existia ali um ministério profético ali, e Deus realmente, quando chamava um profeta, o espírito dele descia sobre aquele profeta ali, e Deus realmente falava sobre aquele profeta ali, em tempo oportuno ali, para trazer o povo ao arrependimento, ou declarar ali uma sentença, uma punição, algo que estaria por vir. Então a Bíblia está repleta dessas profecias. Mas, irmãos, o que isso tem a ver hoje em dia? Hoje não é a mesma coisa? Bom, meus queridos, hoje a coisa é um pouco diferente, apesar de que Deus ele é imutável e a percepção de Deus sobre certas situações, justamente sobre essa questão de profecia aí, ela não muda. Porém, o risco está em colocar sempre o nome de Deus naquilo que é profetizado, tá? Quando é algo que você coloca o nome de Deus ali, que você coloca o nome do Senhor ali em foco, tá? Coloca a responsabilidade daquela profecia no nome de Deus, como sendo Ele que deu a profecia. Então há um perigo muito grande nisso aí. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que existe o dom de profecia, assim como existe também o dom da revelação. Esses dons aí são concernentes à busca, através do batismo com o Espírito Santo. O Senhor ali dispensa ali armas espirituais, dons espirituais ali para a manutenção da igreja, para a obra do Senhor. E entre eles está o dom de profecia e o dom de revelação. Aí ambos aí acabam se coincidindo, porque a maioria das vezes as revelações, as profecias estão relacionadas a revelações, tá? Então vamos lá. O que é uma profecia genuína? A profecia genuína, meus queridos, ela se divide, na verdade a profecia genuína, eu vou deixar aqui por último, mas a profecia, o campo da profecia se divide em três partes. Existe a profecia que você fala
você profetiza sobre alguma coisa, tipo, por exemplo, eu profetizo em nome de Jesus que a minha família vai ser abençoada, profetizo em nome de Jesus que eu vou passar naquela prova ali, eu profetizo em nome de Jesus que as coisas aí vão dar certo. Então, essa profecia está dentro do campo da fé. Eu profetizo, eu creio, então eu vou profetizar em nome de Jesus, eu profetizo isso na minha vida, tá? A outra profecia é a profecia que está relacionado a uma, vamos dizer assim, a um aviso, a um alerta de Deus. É o que eu tenho visto nas últimas profecias que tem aí acontecido aqui com essas pessoas no YouTube. Eu tenho percebido que tem muitas profecias que têm servido de alerta. E muitas delas vêm com teor, isso vai acontecer, olha, terrível profecia para tal lugar, tá? Deus disse, isso vai acontecer. Aí coloca ali o conteúdo falando da profecia, alguém ali profetizou, um irmão da igreja, um pastor, falando ali dessa profecia ali. Então a maioria delas tem um teor, se você prestar atenção no contexto, tem um teor mais de exortação e de um anúncio de arrependimento, um aviso para arrependimento, para as pessoas se voltarem a Deus. A maioria das vezes, algumas profecias que estão relacionadas nesse sentido não se concretizam. Aí você vai entender por que muitas vezes algumas profecias não se concretizam. Aí você já pega e já julga o irmão, julga aquele irmão que está ali falando, mas às vezes a profecia tem um teor de despertamento. Tá? O Senhor, eu vejo o Senhor fazendo isso, Deus me mostrou isso. Olha, arrepende-te, olha, Brasil, acorda, olha, nação, aviso para a nação. A maioria das vezes, a pessoa, quando ouve uma profecia dessa, como aconteceu lá com o rei Ezequias, no livro de Isaías, Deus ele profetiza que Isaías vai morrer, que Ezequias vai morrer. O que é que Ezequias faz? Ezequias pega e se volta para Deus. E Isaías logo em seguida vem e fala para Deus, olha, Deus viu o seu pranto, o seu clamor, viu o seu arrependimento, e Deus ali aplaca a sentença, Deus tira a profecia e diz que está acrescentando para ele mais 15 anos de vida, quando Deus fala para ele colocar em ordem a casa dele, porque certamente ele morreria, era uma profecia, através de uma revelação, houve aquela profecia. E aí Deus pega e dá mais 15 anos de vida para ele e dá um sinal. Tá? Ele vai lá, olha o relógio de Acaz, naqueles relógios que era colocado no chão antigamente ali, e as horas eram contadas através ali do movimento do sol, as horas eram contadas, você sabia as horas do dia através da sombra do movimento do sol ali, naquele pináculo, ali você sabendo que horas era do dia. Então Deus faz retroceder 15 graus, né, o sol retroceder 15 graus, para mostrar para ele que era Deus que estava falando realmente. Então existem profecias que são profecias exortativas. E nessa fala que eu estou dizendo aqui, nesse contexto que eu estou falando para vocês, você já tem aí um detalhe, tá, de quando uma profecia é genuinamente de Deus. E vou chegar lá daqui a pouco. Então, essas profecias que têm teor de exortação, de pedido de arrependimento, você tem que ficar alerta, porque a maioria das vezes, boa parte aí, ela não se concretiza porque as pessoas se voltam para Deus. As pessoas elas se arrependem, as pessoas se voltam para... Veja com Nínive, aconteceu com Nínive também. Deus falou que eles morreriam, iam ser destruídos, o povo se voltou para Deus e Deus ali aplacou a sua ira, Deus ali retrocedeu ali no que ia fazer e resolveu manter o povo vivo. Então, existem profecias que podem acontecer aí se não houver arrependimento. Tá bom? Então é o seguinte, então o povo ali se arrependeu, o povo de Nínive. Então existem profecias, meus queridos, que às vezes você fala assim, olha, aí não se cumpriu até agora, porque às vezes Deus ele viu o arrependimento no coração da pessoa, viu ali o desejo de se voltar para ele, e aquela profecia não se concretizou. Tá? Isso também mostra como nós devemos também analisar, porque nunca devemos ali julgar o profeta somente, temos que julgar a profecia. Hoje não existe o ministério profético, hoje existe um dom que é disponibilizado. Agora isso não impede de Deus usar alguém em profecia paralelamente, independentemente se ele tem a dom ou não. Tá bom? A Bíblia diz que os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, no fim dos tempos, quando ele derramaria sobre toda a carne o seu espírito. É uma promessa de Deus. Então isso já está acontecendo, os sinais estão aí. Então quando você vê um vídeo falando sobre vai acontecer isso, olha, o sinal está aí, analise o vídeo, analise a profecia, porque isso pode ser um aviso de Deus e a profecia pode se cumprir ou não. Tá bom, meus queridos? A outra profecia, que essa profecia mais importante, é aquela profecia que vem acompanhado com revelação. Tá? As profecias que vêm acompanhado com revelação, elas têm um teor de informação muito grande.
ela tem detalhes de informação. Eu observo muito aquela missionária Cristina Maranhão, na última profecia aí que ela fez, uma das profecias que eu achei mais impressionantes foi aquela profecia que ela fala sobre aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Ela tem a visão, a revelação e ela profetiza para a nação o que vai acontecer. Então, os detalhes que ela fala, você analisa que realmente Deus está falando através dela, através dos detalhes. Tá? Você observa que Deus realmente está falando. Ela diz, olha, Deus está dizendo que as águas vão invadir ruas, vielas, casas, vão movimentar as águas, tá? Porque há muita idolatria, porque há muita incredulidade. Ela fala sobre ali a necessidade da igreja se prontificar, a necessidade dos pastores se mobilizarem, porque era um local onde o evangelho era pouco pregado. Então, existe uma série de detalhes que Deus dá nessa situação. E realmente se cumpriu. Então, quando você vê uma pessoa profetizar algo desse tipo, analisa a vida dela, porque a Bíblia diz que pelas árvores conhece os frutos. Então, analisa a vida dela. Quantas profecias ela já falou, já se cumpriu? Olha, X profecias. Então, não julgue, fique atento. Porque é provável que essa profecia realmente ela seja capaz de se cumprir. Tá, meus queridos? Capaz de se cumprir. Nesse caso aí, a profecia se cumpriu na íntegra, tá bom? Então não é bom ficar julgando. Agora sim, existem aqueles profetas que realmente profetizam coisa da sua própria cabeça. Aí no caso da profecia por meio de revelação. Uma visão, um sonho. Tem profetas aí que inventam coisas e acabam colocando o nome de Deus aí em xeque, colocando o nome de Deus aí em descrédito por conta de estar falando coisas que vêm na própria mente e acaba banalizando a verdadeira profecia. Tá bom? A verdadeira profecia eu digo nesse sentido de profetizar sobre algo que vai acontecer baseado nas revelações, baseado nos sinais que precederão a vinda de Cristo. Não estou falando aqui da profecia da palavra de Deus. A profecia é a verdadeira profecia que está aí em evidência, que é a palavra de Deus. Os sinais seguirão os que creem, então é necessário a gente ficar alerta para as profecias da palavra de Deus. Jesus profetiza sobre o fim dos tempos e ele deixa bem claro que serão sinais monstruosos, sinais terríveis, sinais que abalarão as extremidades. Então, se tem muita gente aí dizendo, isso é coisa da cabeça deles, isso é bobagem, Deus é mau, tem pessoas até que ficam dizendo que Deus é mau por conta de tanta profecia, Deus é mau, Deus é mau, Deus é mau. Bom, existem algumas profecias que realmente aí acabam aí banalizando, tá bom? O sentido real da profecia. Porém, se for comparar as profecias que nós estamos vendo hoje com as profecias bíblicas que o Senhor falou, essas profecias aí são praticamente fichinha do que vai acontecer, que são coisas terríveis, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Existem profecias que não é obrigatoriamente aí de se cumprir, né? Que não é obrigado se cumprir. Existem profecias que são obrigatoriamente, que precisam se cumprir obrigatoriamente, tá? E existem profecias que você fala, aí você usa a sua boca santa para profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa por meio da fé, tá? E os profetas também, ele tem aí essa capacidade também, dependendo da conduta que ele tenha com Deus, dependendo ali da intimidade que ele tenha com Deus, ele pode lançar profecias, tá? E Deus ali abraçar a causa e permitir que essa profecia se concretize, porque também isso é bíblico. Tá bom, meus queridos? Então é isso aqui que eu quis passar para vocês, tá bom? Não fiquem murmurando por essa quantidade de profecias que está tendo por aí. Analise a profecia, não julgue o profeta, que às vezes o profeta também aí está precisando de libertação, precisando de... Tá bom? E a maioria das profecias é para trazer o homem para perto de Deus e não para longe dele. Tá, meus queridos? Então é isso. Tá? Existe um perigo aí de se colocar o nome do Senhor em vão, aí ficar colocando o nome do Senhor aí em certas profecias, porque o homem que faz isso, a mulher que faz isso, pode aí receber também aí o castigo de Deus, né? A disciplina do Senhor por conta disso. Tá bom? E muita gente aí também pode se desviar também do Evangelho por conta aí de ouvir certas profecias, essa profecia não se cumprir e perder até mesmo a fé. Tá, meus queridos? Mas a maioria delas
é relevante e vocês precisam analisar e ter cuidado. Se a profecia não se cumpriu, glória a Deus. Se ela se cumprir, glória a Deus. Porque independente ou não de profecia se cumprir ou não, a mensagem é que Deus está procurando que o homem se volte para ele, se conserte, para que ele possa herdar o reino do céu, se volte para Cristo, se arrependa dos seus pecados e, se for preciso, Deus utilizar a natureza, se for preciso ele utilizar outros meios para fazer isso, ele vai fazer, porque ele nos ama e ele quer nos trazer ao arrependimento. Era assim que ele fazia no passado, foi assim que ele fez com Israel no Egito, foi assim que ele fez com Israel na Babilônia, quando Deus ele profetizou por meio de Jeremias para trazer o homem ao arrependimento, por conta aí das mazelas, do pecado, por conta aí do desvio do homem, né? Da conduta do homem aí se afastando dele. Ele permite que certas coisas aconteçam aí para que o homem se volte para ele. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, para não perder as novidades aqui do canal, tá? Deus abençoe. Acompanhe os vídeos que tá aí. Os vídeos falam sobre profecias, mas como sempre eu digo, analise o vídeo e tire suas próprias conclusões. Tá, meus queridos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deixe seu comentário. Tchau e a paz do Senhor para vocês.